Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre jogador do Bahia que está em fim de contrato, né? Existe aí uma relação de jogadores do Bahia cujos contratos encerram agora no final de 2024. A gente vai falar aqui de um a um, né? Para a gente ver quais são os jogadores que estão em final de contrato, beleza? Antes da gente fazer isso, claro, aquele nosso jabazinho básico, ó. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. Lembre-se de deixar o like também aí, beleza? Ajude a gente a chegar a esses 6 mil inscritos, valeu? Então, vamos lá falar os jogadores aí. Vamos lá. Vamos falar aí, né? Você tá sabendo, esse final de semana o Bahia não tem jogo, né? Então o Bahia tem folga quinta, sexta, sábado e domingo, data FIFA. Então a gente pode aproveitar para começar a conversar sobre outros temas, né? E um dos temas interessantes, né? Não é que a gente esteja já começando a planejar a temporada de 2025, mas, claro, existem alguns jogadores que o contrato deles vão se encerrar agora no final do ano, agora no final de 2024. Então a gente já pode começar a pensar aí, né? Começar a ver se vale a pena ou não você manter esse jogador no elenco para o ano que vem, né? Pelo menos renovar em 2025. Então, vamos dar uma olhadinha na lista aqui. Primeiro a gente vai olhar os jogadores que estão no elenco, né? Que estão aí, estão no elenco, eu digo, estão à disposição de Rogério Ceni para poder jogar. E depois a gente vê os jogadores que estão emprestados, que devem retornar ao elenco e o contrato encerra agora em 2024, beleza? Então vamos lá. Primeiro jogador tá aí na tela já, nosso goleiro, o Danilo, né? Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, ele tem 36 anos, né? E ele está no Bahia desde 2022. Então, Danilo Fernandes veio aí para aquele Bahia que estava na Série B e jogou a Série B. Jogou bem a Série B, só que acabou sendo preterido aí, né? Pelo Marcos Felipe. Então, o Marcos Felipe vem tendo uma sequência melhor. E o Danilo aí, ele tem 36 anos. O ano que vem ele já faz 37 anos, tá? Então, primeiro jogador da nossa lista aí, o Danilo Fernandes, o jogador do Bahia. O que você acha? Você manteria o Danilo Fernandes? Deixa a sua opinião aí. Vamos ver o que é que você acha, né? Vamos ver o que é que você pensa aí. Já que a gente está falando de goleiro também, nós temos o próximo. O próximo também é um goleiro, Adriel. A gente tinha o Marcos Felipe, e aí o Bahia, em uma dessas oportunidades de mercado, na metade do ano passado, acabou trazendo aí o Adriel. Adriel, goleiro aí de 23 anos de idade, o ano que vem faz 24 anos, o goleiro jovem, né? Goleiro que tinha uma certa frequência e regularidade na titularidade no Grêmio, mas acabou brigando, se desincompatibilizando do Grêmio, e aí veio para o Bahia emprestado. Só que chegou no Bahia, não conseguiu aproveitar, não teve um bom desempenho no nosso Bahia. Resultado, é um goleiro jovem que acabou aí, infelizmente, não tendo muita chance, e quando teve chance, não aproveitou muito, né? Tem um passe avaliado um valor alto, na minha opinião. Então, Adriel é o jogador aí que tem contrato finalizando em 2024. Não sei o que é que você acha, diga aí o que é que você acha. Para mim, apesar de tudo, né? Jogador jovem, 23 anos, 1,95 m de altura, então seria interessante, mas não teve, nas vezes que ele teve oportunidade, ele acabou não desempenhando tanto. Então, para mim, não valeria a pena a renovação desse goleiro. Ou seja, e aí vale uma ressalva, né? Quando eu falo que não vale a pena renovar, isso não quer dizer que a gente vai ficar sem um jogador. Isso quer dizer que o Bahia precisa avaliar. Eu não renovo com esse, então ou eu vou buscar alguém no meu sub-20 ou eu vou trazer alguém no mercado aí para brigar. Se eu pegar no meu sub-20, esse vai brigar para tentar ser titular, mas se eu for no mercado, eu tenho que ter um cara que seja mais prático, né, e seja mais titular ainda. Beleza? Na sequência, agora nós vamos para a zaga.
Esse aí, ó, Vitor Cuesta, zagueiro, né, de 35 anos. E aí chegou no Bahia no início do ano, acabou não tendo boas atuações, né? E com isso perdeu a vaga ali para o nosso Gabriel Xavier. Então a zaga Canu e Gabriel Xavier é uma zaga que vem se firmando. Quando entra o Vitor Cuesta, normalmente a gente fica um pouco inseguro, né? Então é 1,87 m, o zagueiro argentino, mas para mim, né, 35 anos, nesse momento, para mim, isso pesa um pouco, né? A idade pesa aí um pouco e eu, né, não gostaria mais de ter de contar com os serviços do Vitor Cuesta. Foi bom, ajudou o Bahia, mas pela idade eu não contaria muito. Se ele estivesse atuando, sendo titular, a gente poderia até pensar um pouquinho mais. Mas como ele não vem atuando, então é melhor o Bahia, na minha opinião, talvez pensar em um outro jogador, tá? Pensar em alguém para a posição, ou eventualmente subir, né? A gente está sempre pensando em alguém da posição, subir alguém do sub-20 aí, sub-20, sub-17, começar a pensar já nessa galera. E aí, quando a gente fala de idade, tem mais um jogador, Cicinho, né? Cicinho veio para o Bahia em 2013, começou mais ou menos bem, mas oscilou bastante. Jogador de 35 anos, oscilou bastante e acabou sendo perdendo espaço para o Gilberto, né? Lateral direito, Cicinho aí, acabou perdendo espaço para o Gilberto, que por sua vez acabou perdendo espaço também para o Santiago Arias. O Cicinho chegou a ajudar o Bahia jogando na lateral esquerda, então o Cicinho que veio do Ludogorets, né? 35 anos, jogando de lateral direito num Bahia que tem Santiago Arias, que tem Gilberto e que tem André Dominique, né? Então são 3 jogadores aí. Para mim, né, infelizmente, o Cicinho acaba ficando sem espaço. E, claro, como o Rogério Ceni gosta, né, de ter um elenco enxuto, então você tem um jogador sem espaço e sem poder utilizar muito, né, o Bahia acaba perdendo opções aí, né, para trabalhar, né? Perde algumas opções. Falando em opção, e aí agora a gente tem um jogador que é uma opção do Rogério Ceni e que eventualmente o Rogério Ceni usa, né? É esse daqui, ó. Então, Carlos de Pena. Carlos de Pena tem 32 anos, né? É um jogador que veio para o Bahia aí uma oportunidade de mercado. Ele estava jogando no Inter, mas o Bahia não precisou fazer força para trazer ele sair do Inter para o Bahia, né? O contrato encerrou, ele acabou vindo para o Bahia. Então, tá aí no Bahia, mas tem 32 anos, né? O que você acha desse? Para mim, né? Aí agora eu acho que ele tem um pouco Ele começou bem, então vamos ver da seguinte forma: ele começou bem, teve algumas partidas bem, mas agora no decorrer do campeonato, né, no decorrer da Série A, ele tem dado uma oscilada e não tem entrado tão bem, né? Talvez a quantidade de jogos, né, a idade, o Depena tem 32 anos, talvez a quantidade de jogos, mas quem sabe num planejamento em 2025 o Bahia consiga balançar isso. No caso do Depena aqui, eu acho que, apesar da idade, né, eu acho que seria interessante aí o Bahia ter pelo menos o Depena por mais um ano, né? Então, não 2, 3 anos, mas pelo menos fazer até 2025 para avaliar um pouco mais, né? Avaliar mais aí o jogador, beleza? E quando a gente fala de avaliar o jogador, né? A gente tem um jogador que a gente precisa continuar avaliando, que é esse aqui, ó, Nico Ucatia Azevedo. O Azevedo vinha jogando bem, né? Ele foi emprestado aí do New York City, veio o ano passado, 2023, vinha jogando muito bem, mas acabou se lesionando, né? Acabou tendo que fazer uma cirurgia no joelho e ficou 10 meses, né? Então o jogador ficou aí 10 meses longe dos gramados, está retornando agora em outubro, né?
a treinar com bola e pode até ser disponibilizado, pode jogar contra o Cruzeiro, né? O Rogério Ceni disse que não colocou ele contra o Flamengo, já com receio, com dúvidas com relação à parte física, mas como a gente vai ter essa semana longa aí, é provável que o Acevedo esteja pelo menos disponível, né? Então, jogador aqui, ó, de 25 anos, então, um jogador com 25 anos, na qualidade que o Acevedo tinha, jogando a bola que o Acevedo jogava, eu acho que o Bahia poderia eventualmente conversar com o New York City e tentar contar com esse jogador aí por pelo menos, né, mais um ano. Seria interessante ter mais um ano para que a gente possa ver o jogador, né, evoluindo dentro do projeto. E com a idade que ele tem, ele ainda daria tempo aí para jogar uns 5, 6 anos no Bahia, né? Então, da listinha até agora, a gente mantém o Acevedo e mantém o Depena, na minha opinião. Você aí, se achar diferente, você pega aí, diz o que você acha, né? Mas para mim, manteria esses dois aí, tá? Esses dois a gente deixaria aí, beleza? Nós falamos dos jogadores que estão disponíveis, né, para o Rogério Ceni, mas tem 3 jogadores que estão emprestados e que cujo contrato encerra agora no final de 2024. Aí a gente precisa ver o que vocês acham. Primeiro jogador é esse daí, ó, Léo Cittadini. Léo Cittadini foi emprestado para a China, está jogando no futebol chinês, né? Está no Bahia, aí o contrato do Bahia dele é de 2024, então chegou no início do ano, né, para tentar jogar com o Bahia, mas não deu liga, né? Chegou, não conseguiu, não deu liga, e aí por conta disso acabou sendo emprestado. Então o jogador tem 30 anos, né? Tá jogando na China. Bom, para mim, ele não agregaria, então é um meio campo, como a gente já tem o Depena, e aí eu falei para vocês, né, que a gente poderia manter o Depena aí, eu não manteria o Cittadini, então daria o espaço aí para o Cittadini tentar buscar uma outra coisa, mas dadas as opções, né, como a gente tem o Depena, eu buscaria uma outra forma aí, um outro jogador, tá? Então, Léo Cittadini eu não gostaria de ter, mas aí é uma opinião minha. Você, se tiver uma opinião diferente, você coloca aí pra gente, beleza? Outro meio campista que aí a gente tem, chama-se Marco Antônio. Marco Antônio é jogador do Bahia, tem emprestado no Rio, né? Marco Antônio que o Bahia segurou aí um tempo, Marco Antônio que acabou indo pro Botafogo, jogou bem no Botafogo, é um meia ofensivo, né? Aí, esse daí eu confesso que eu fico em dúvida, né? Acho que com esse esquema do Rogério Ceni, principalmente aí quando ele coloca ali o Biel e o Ademir, acho que o Marco Antônio poderia se encaixar. Não sei quais as razões, por que o Rogério Ceni acabou liberando o atleta, mas eu acho que ele poderia se encaixar. O jogador tem contrato até 30/11, então é até o final do mês que vem, tá? Não sei se o Bahia vai renovar aí com o jogador ou não. Acho que seria interessante, né? Pelo menos um ano de contrato, uma extensão aí de um ano para o Bahia avaliar o jogador, né? Avaliar se com essa estrutura nova, se com esse método novo e com essa experiência que ele teve sendo emprestado, se ele melhora. Por fim, né, o último jogador, por fim, aqui nós temos, ó, o Douglas Borel. Douglas Borel, lateral direito. Lateral direito de 22 anos. Está jogando no Goiás. O Borel está numa situação, né, situação difícil aqui. O Borel, ele tem a concorrência hoje. Ele tem o Santiago Arias, que joga na seleção colombiana. Ele tem o Gilberto e ele tem o André Dominique, né? E aí você tem um jogador que vai fazer 23 anos em 2025.
Confesso a você que eu não sei, eu não tenho avaliado muito o Borel, mas como ele é um jogador jovem, acho que uns 2 anos de contrato aí, ou pelo menos 1 ano de contrato, com um contrato de metas, né? Extensão de 1 ano com um contrato de metas, eu acho que valeria a pena aqui para o nosso amigo, ó, Douglas Borel, beleza? Tá aí, né? Todos os jogadores emprestados e que estão na seleção principal, cujos contratos encerram-se agora no final de 2024. Você acha que eles deveriam ficar no Bahia? Se sim, coloque o nome aí no final, diga quem você acha. Se não, deixa a sua opinião também. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui, viu? Um abraço e já fui, papá!